Bom dia, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui para falar para um auditório tão qualificado e para pessoas de luta, né? Que estão aí desde a ditadura militar tentando fazer prevalecer os seus direitos. E a partir daí, quantos outros tiveram seus direitos subtraídos? Essa subtração de direitos, ela não é simplesmente uma questão política, ela não é simplesmente uma questão jurídica, ela passa pela questão econômica. A ditadura militar, eu queria pedir ajuda para colocar a tela da palestra que eu trouxe para fazer para vocês. O pessoal do apoio, pode fazer o favor de colocar a tela aqui, por favor? A ditadura militar, ela foi financiada, ela foi sustentada financeiramente pelo grande capital. A nossa ditadura, ela coincide com o grande crescimento da dívida externa, principalmente na década de 70. E por que esse crescimento absurdo da dívida externa na década de 70? Havia uma abundância de recursos financeiros no mercado financeiro internacional. Esses recursos, eles eram decorrentes da crise do petróleo. Todos se lembram da elevação do preço do petróleo na década de 70. Todo esse recurso da elevação do preço do petróleo estava acumulado nos bancos privados internacionais. E os bancos privados internacionais tinham que dar uma direção para todo esse volume de recursos. A direção foi exatamente os países em desenvolvimento, né? E o Brasil entrou nessa verdadeira sedução ao endividamento na década de 70, um endividamento que até hoje nós não conseguimos acessar os contratos. Estamos agora com uma oportunidade de uma CPI. Vocês receberam aí um panfleto do nosso movimento, da Auditoria Cidadã da Dívida, convocando a sociedade para tomar conhecimento de que neste momento está acontecendo aqui na Câmara uma CPI da dívida, uma investigação. Eu pergunto, quantos aqui já sabiam da existência dessa CPI da dívida? Quantos? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginem, num auditório de pessoas tão bem informadas, menos de 10 pessoas tinham conhecimento. E como o doutor Modesto acabou de dizer, qualquer reivindicação da sociedade só vai adiante com mobilização social. Então, eu venho aqui convocar a todos vocês também para tomar conhecimento da CPI, acompanhar as audiências que estão acontecendo toda quarta-feira, à tarde. Hoje é possível acompanhar até pela internet, pela página da Câmara, não é? Porque as coisas estão intimamente ligadas. A dependência financeira que existia desde sempre, e existia muito fortemente na época da ditadura, e que financiou a ditadura militar, ela está presente até hoje. Porque a dívida atual nada mais é do que a mesma dívida que foi sendo rolada e transformada e renegociada e cada vez em condições mais onerosas. É isso que nós vamos tentar clarear, né, trazer à luz com esta CPI atual, né? Mas só vamos conseguir com o apoio da sociedade. Acho que eu vou falar dali por causa da tela. Pode passar para... Está ouvindo? Pode passar, por favor. Aí, não, volta lá na primeira. Aí. Primeiro, essa primeira tela é para dizer de que nós vamos falar, né? Porque nos jornais a gente costuma ver que a dívida já acabou, que a dívida não é problema. Só que, vocês estão vendo aí nesse panfleto, a dívida está consumindo 30% do nosso orçamento. E é uma parte do orçamento que não é discutida, sequer pelos parlamentares, porque ela já vem
com aquela reserva, não é uma parte passível de discussão. A dívida interna, que é a dívida nossa em cruzeiros, já atinge 1 trilhão e 800 bilhões de reais. E está crescendo velozmente. O próximo slide. A dívida externa está em 267 bilhões de dólares. Não é? E aquela pequena queda ali no gráfico é o pagamento antecipado ao Fundo Monetário. A dívida já cresceu e já superou aquele patamarzinho de queda na época em que foi feito o pagamento antecipado ao FMI. Pode passar. E por que a dívida está crescendo tão rapidamente? O Brasil está sob ataque especulativo. Hoje, com a queda do dólar, vocês estão vendo aí que o dólar está baixando, baixando, baixando? Os especuladores, os investidores internacionais estão loucos para ficar livre do dólar, que é uma moeda em queda, é um ativo que está caindo de valor. Então, eles estão entrando aqui no Brasil e o Banco Central fica com esses dólares, compra reservas internacionais com eles e, para não gerar inflação interna, emite título da dívida interna. Só que as reservas internacionais estão convertidas em títulos da dívida norte-americana, que pagam 0 de juros, não remuneram. E a dívida interna, que é emitida aqui dentro para remunerar os títulos da dívida interna, embora a Selic esteja em 8,75, os títulos da dívida interna que estão sendo emitidos atualmente, estão sendo emitidos a 13%. Então, imagina, nós aceitamos esses dólares que entram, pode passar a próxima tela, por favor, né? O acúmulo de reservas e cambiais tem sido obtido às custas do acelerado aumento da dívida interna, justamente porque o Brasil paga os juros altíssimos, que é a taxa Selic e até mais, que o mercado exige, e recebe juros negativos pela reserva. Porque se considerarmos os juros próximos de zero que o título americano paga, e mais a queda do dólar, nós estamos tendo rendimento negativo nas nossas reservas. E a alegação é de que as reservas foram importantes para combater a crise. Por quê? Porque se diz que se não construir essas reservas, o capital foge. Por que foge? Porque não existe controle de capitais. As barreiras, que podem ser barreiras tributárias, barreiras administrativas, que vários países têm, inclusive a China. Né? Qualquer pessoa que quiser investir na China tem que dizer onde vai investir, por quanto tempo, quantos empregos vai gerar, etc. É um tipo de controle de capitais. Não pode entrar lá para especular, como está acontecendo aqui no Brasil. Pode passar. O Brasil hoje é credor dos Estados Unidos, não é? E do Fundo Monetário. O Brasil emprestou 10 bilhões de dólares para o Fundo Monetário, apesar da nossa dívida estar tão elevada. E está investindo as nossas reservas em títulos da dívida norte-americana. Nossas reservas já passam de 200 bilhões de dólares. E uma parte significativa dela está lá, em títulos da dívida norte-americana. Eu já expliquei essa conversão. O resultado dessa operação, do Banco Central aceitar os dólares que chegam do estrangeiro, colocar em título da dívida norte-americana, em reservas que não rendem quase nada, e aqui dentro emitir título da dívida interna, está gerando um mega prejuízo ao Banco Central. Só no primeiro semestre desse ano, o prejuízo foi de 93 bilhões de reais. Quantas pessoas aqui sabiam disso? O prejuízo do Banco Central agora, no primeiro semestre, 93 bilhões de reais. No entanto, se você pegar os grandes jornais, eles só vão falar do sucesso da política econômica. Por quê? Os grandes jornais são financiados pelas instituições financeiras e grandes corporações que lucram com este modelo.